Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 25 de março de 2022, está começando mais um pós-jogo do Robson. E um pós-jogo meio agridoce, talvez, porque o Corinthians classificou, né? Mas classificou nos pênaltis, né? Então, foi. É uma sensação meio esquisita, né? O Corinthians, como eu falei, ele é campeão em sempre. Tipo, quando a gente tem muita expectativa, ele vai e frustra a expectativa do torcedor, tá? Então, na maioria das vezes, pelo menos. Bom, mas vamos deixar isso aqui um pouquinho para depois, porque agora eu queria deixar uns recadinhos. Se vocês estão assistindo aqui o vídeo pelo canal no YouTube, curte o vídeo, tá? Se inscreve no canal para dar aquela moralzinha, dar uma aumentada ali na quantidade de inscritos. Tá difícil aumentar, inclusive, não tá fácil não. Mas pelo menos o pessoal tá assistindo, o pessoal tá ouvindo bastante no Spotify também, não só no Spotify, mas também no Google Podcasts e no Deezer, o pessoal tá ouvindo bastante lá. No SoundCloud também o pessoal tá ouvindo, tá compartilhando, curtindo, legal. Mas tentem dar uma moralzinha aqui pro canal do YouTube, tá, rapaziada? Vem aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se pá, deixa um comentário ali. Não precisa xingar, não precisa xingar, mas deixa um comentário se for o caso, tá? Então, às vezes eu falei alguma besteira aqui e tal, porque acontece, eu já falei algumas besteiras aqui já. E mas enfim, recados dados, vamos falar o que interessa. O que tem de novo aqui nesse dia de Corinthians. Hoje, o dia 25, sexta-feira, então foi dia de sorteio da Libertadores. Tá? Então a gente já conheceu quais são os adversários do Corinthians na Libertadores. Tá? Então aqui tem a imagem disponibilizada pelo próprio Corinthians, né? pela rede social do Corinthians. Tanto que está ali o Corinthians como cabeça de chave, mas ele não foi cabeça de chave. Tá? O Boca Juniors foi cabeça de chave ali do grupo E, que é o grupo que o Corinthians caiu. Tá? Então o Corinthians está num grupo com Boca Juniors, Deportivo Cali e Always Ready. E cara, é um grupo. Não dá. Eu na verdade não sei dizer se esse grupo é difícil ou fácil, tá? Tem o Boca Juniors, que todo mundo conhece, sem problemas, é um dos maiores campeões aí da Libertadores, time grande, time de camisa, time pesado, time que perdeu pra gente em 2012 e depois ganhou em 2013 naquela atuação do Amarília. Se eu não me engano, em 91 foi o Boca Juniors que tirou o Corinthians também da Libertadores, né? Em pleno Pacaembu, talvez. Eu não lembro, eu não assisti, né? Eu sei que o Boca ganhou. Depois eu vou até dar uma pesquisada, vou dar uma olhada. Deportivo Cali é um time da Colômbia, né, mas eu sinceramente não conheço os times da Colômbia não. Conheço muito pouco, né, conheço mais o América de Cali, que se eu não me engano era o time do Fred Rincon, né? Acho que é o time que ele torcia. Eu trabalhei com um cara da Colômbia, ele eu ficava zoando ele lá e tal, mas ele era um cara de gente boa. Conversei pouco com ele, na verdade. Depois ele logo saiu da empresa, mas ele gostava muito de futebol, jogava futebol lá com a rapaziada depois do trampo, toda terça e quinta lá ele ia jogar. Mas ele tinha uns problemas de epilepsia, então às vezes eles tinham umas crises lá e o pessoal ficava meio assustado. Aí ele parou de jogar. Mas ele era colombiano e ele falava bastante de futebol, gostava. Aqui ele gostava do Corinthians, chamava o Corinthians de Timon, que ele gostava muito do Timon também. E, pô, esse Always Ready, cara, é um time boliviano. Eu, sinceramente, não conheço esse time boliviano. Mas, segundo informações, ele vai jogar em La Paz contra o Corinthians, então vai tá bem alto. Mosquitinho, nosso velocista asmático, talvez nem vá para esse jogo, porque não faz. É foda, né? O cara tem asma e vai correr lá na altitude de La Paz, mano, tá me tirando? Não, tô zoando, eu não sei clinicamente se isso é possível ou não, tá? Mas parece que também é o time do Arce, cara, que jogou no Corinthians, Juan Arce, que jogou no Corinthians em 2007, caiu, perdeu aquele gol contra o Vasco, cara a cara, e ele chutou pra cima, tal. Ele era
Ele era até que meio habilidoso. Ele não era totalmente ruim de bola, tá? Ele até tinha uma certa habilidade. Mas era fraco, né? Era fraco. Ele, Arce, Everton Santos, Everton com H, Barrilton, meu Deus. E se eu não me engano, no Deportivo Cali, quem tá lá, o ataque do Deportivo Cali é aquele Theo Gutierrez que o Corinthians tentou contratar uma época. E também o saudoso. Saudoso não, né? Pelo amor de Deus, o cara tá vivo. Mas o Johnny Gonzalez, né? Que veio pro Corinthians, jogou 3 jogos, depois voltou pro Benfica, depois foi pro Ceará, agora tá no Deportivo Cali. Então, pô, um grupo. Na Argentina estão chamando esse grupo de grupo da morte, mas acho que não. Acho que é um grupo que dá pro Corinthians passar. Mesmo que seja em segundo ali, dá pra ele passar e avançar ali as oitavas de final da Libertadores. E aí, como sempre, cair nas oitavas, né? Mas vamos ver. O Corinthians é, pegou um grupo que vai enfrentar a Boca Juniors lá em La Bombonera. Esse time, muita gente está falando que ele precisa demonstrar mais sangue nos olhos, né? De repente mais raça, né? E, e para isso tem que passar uns apertos, né? Então vai enfrentar agora o São Paulo no Morumbi, vai ser difícil. Se passar pelo São Paulo, vai definir ali a final do Paulista, se chegar, obviamente, contra o Palmeiras. Muito provavelmente contra um Palmeiras no Allianz Parque, né? Acho que vai ter show no Allianz Parque, mas vai ser um jogo de manda do Palmeiras, fora de casa, com torcida só dos caras. Então, o Corinthians precisa se provar e as provações estão vindo uma a uma, tá? E essa esse sorteio da Libertadores foi bem isso também. Boca Juniors, dispensa comentários, um time colombiano. Se eu não me engano, esse time perdeu a final pro Palmeiras em 99, Deportivo Cali, acho que foi, né? Olha aí, mais um motivo para não gostar desse time. Então vai jogar contra um time colombiano, vai conhecer não, né? Mas vai jogar na altitude da Bolívia, então vai ser um curso intensivo ali, não só para os jogadores, mas principalmente para o técnico Vitor Pereira, né? Então, importante. É... Só que, pô, poderia ser um grupinho mais fácil. Mas confiante para que o Corinthians consiga passar e chegar ali às oitavas da Libertadores, tá? Vamos continuar aqui. Acho que não tem mais nenhuma notícia interessante. Acho que só ontem, acho que já estava liberado ali o que eles chamam de zona mista, onde os jornalistas ficam esperando os jogadores passar antes de entrar no ônibus para ir embora. E eles pegaram ali algumas pessoas para falar. Uma delas foi o William, que levou uma pancada na, na anca ali, né, no jogo contra o Novo Horizontino. E ele falou que estava sentindo muita dor e que às vezes era difícil de respirar, né? Mas que iria tratar para poder jogar contra o São Paulo. E acho que, se eu não me engano, o Vitor Pereira deu uma declaração sobre o jogo, uma declaração forte. Falou que conta com o jogo, porém ele é experiente, ele é adulto e sabe que determinados erros não podem acontecer mais de uma vez. Então, acho que o Jô, se ele não quiser mais jogar futebol, para então, porque esse cara nessa frescura aí no Corinthians ele não joga mais. Tá? Obviamente, se ele cometer mais um delito que o Vitor Pereira julgue imperdoável, tá? Então vamos dar uma olhada na escalação, vamos falar do jogo logo. Então o professor Vitor Pereira levou a campo Cássio Fagner, Gil, João Vitor, Lucas Piton, Duqueiroz, Paulinho, Renato Augusto, Gustavo Silva Mosquito, Roger Guedes e William, tá? Técnico Vitor Pereira. Eu acho que é o que o Corinthians tem de melhor, né? Como eu falei no pós-jogo, no vídeo de pré-jogo, na verdade, eu só ficaria meio com o pé atrás ali com Duqueiroz e Lucas Piton. Duqueiroz jogou bem até, né? Então, beleza. O Lucas Piton, o problema do Lucas Piton é que quando ele joga a gente pensa que o Fábio Santos é melhor, quando o Fábio Santos joga a gente pensa que o Lucas Piton é melhor, né? Então é complicado. Eu acho que
talvez, e só talvez, tá? Pode ser que tão logo o Bruno, Bruno Melo, né, esteja à disposição, acho que ele consegue tomar a vaga ali. A menos que o Corinthians queira deixar o Lucas Piton em evidência para poder vender no meio do ano. Tá, mas tirando isso, acho que tem tudo aí para que o Bruno Melo seja o nosso lateral esquerdo aí, tá? Até porque ele é zagueiro também. E aí ele poderia de repente até numa formação ali, numa das variações, liberar bastante o Fagner para o Fagner poder avançar. Além de ter uma segurança maior ali pro Gil, né? E dar uma aliviada ali pro Duqueiroz também. Mas a ver, tá? Eu acho que essa formação era o que o Corinthians tinha de melhor mesmo, então o Corinthians foi com tudo para poder tentar ali fazer o resultado no começo do jogo, tá? No primeiro tempo, principalmente. Vamos dar uma olhadinha no SofaScore, as informações ali, em alguns scouts, tá? O Corinthians, então, segundo o SofaScore, nossa, olha que engraçado que os dois times estão com uniforme branco aqui nesse SofaScore, né? O Guarani devia estar de verde, né? Mas, enfim. Beleza, então o Corinthians foi a campo no 4-2-3-1, né, com o Roger Guedes jogando ali na referência, com uma média de idade de 29,2 anos, tá? E uma média de notas de 6,97. O jogador com maior nota aqui do Corinthians foi o Gil, com 8, né? Uma nota 8. Acho que o Fagner também teve nota 8, tá? Né? Mas como o Gil fez o gol, então o Gil acabou ficando como o melhor jogador do time. Muito bom, muito bem. Vamos falar então um pouquinho do jogo, tá? Vamos falar e tirar logo tirar logo da reta isso, porque pô, o Corinthians entrou da maneira como eu imaginei que entraria, tá? Com o time que eu acho ideal no momento, tirando aqueles dois asteriscos do Queiroz e Lucas Piton, mas por falta de material era o que tem para hoje, né? Então o Corinthians entrou, inclusive, com a postura que eu imaginei que entraria, tá? Então o Corinthians foi dominante, o Corinthians amassou praticamente, né? O Guarani, mas foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo, o Corinthians martelando e não fazia o gol. Tá, em determinado momento, acho que se eu não me engano pelo Premier, quem estava comentando era o Paulo Nunes, né? Que jogou no Grêmio, Palmeiras, até chegou a ser campeão paulista no Corinthians aqui em 2001, se eu não me engano. Mas ele até comentou, né? Pô, o Corinthians, essa forma como o Corinthians joga, ele não vai conseguir jogar o jogo todo, tá? Então, normalmente, essa postura aí é uma postura para os primeiros 20, 25 minutos ali de bola rolando. Porque daí o time cansa e dá uma segurada, né? E, pô, o Corinthians foi. Aí eu comecei a prestar muita atenção no tempo, né? O tempo foi passando, o Corinthians martelava e não fazia o gol, tá? Então teve logo uma primeira chance ali, que se eu não me engano foi o Duqueiroz que lançou. O Fagner invadiu a área e bateu de primeira, né? Bateu rasteiro, o goleiro defendeu escanteio. Depois teve, acho que, um gol anulado, né, do Paulinho. O Paulinho estava em impedimento. Depois teve uma bola na trave do Paulinho e nada desse gol sair, né? Depois, teve, acho que, 2 lances de bola aérea lançada no Gil, né? Lógico que de maneiras diferentes, né? E esse gol não saía. Até que, num escanteio, o Renato Augusto bateu, o Gil subiu, 1-0 Corinthians, tá? O Corinthians continuou dominante no primeiro tempo. Eu não me lembro de nenhuma defesa do Cássio no primeiro tempo, de nenhum. Teve um ataque de perigo do Guarani, sim, no primeiro tempo. Foi um chute de fora da área que acertou a trave. Não foi defesa do Cássio nem nada, não dava para ele fazer nada nesse lance, né? E o Corinthians seguiu dominante no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Corinthians, não sei se o Corinthians cansou, se bateu a estafa, eu não sei, o Corinthians meio que deu uma parada
E o Guarani chegou no empate num gol de escanteio também. O Gil fez o primeiro gol no primeiro tempo, né? Numa cobrança do Renato Augusto e depois numa cobrança do Giovanni Augusto, do mesmo lado, inclusive. O zagueiro dos caras subiu e cabeceou no canto, a bola bateu na trave e entrou. Cássio não teve culpa nenhuma no gol, antes que o pessoal falem do Cássio, né? Não teve culpa nenhuma. E acho que dizem, né? Pelo menos que a culpa foi mais do sistema defensivo, porque o zagueiro dos caras veio se projetando de fora da área e subiu sozinho, né? Pegando impulso, tinha que ter alguém ali para bloquear e não deixar ele fazer isso, fazer esse movimento, e acabaram deixando. E aí não tem como parar, né? O cara vem e sobe mais alto mesmo, está em movimento, tá correndo, e 1-1. O Corinthians continuou macetando, né? Aí foram feitas algumas substituições, né? Entrou Mantuan, entrou Adson, entrou Juliano, entrou Júnior Moraes, Fábio Santos, mas o Corinthians até tentou, teve algumas chances, né? Teve uma chance que Renato Augusto chutou ali da entrada da área e desviou e foi para fora. Se não tem um desvio, era muito provavelmente que seria gol. Teve uma boa jogada do Fagner, se não me engano, pela direita, que ele cruzou. E se eu não me engano, quem foi que furou? O Paulinho furou, né? E o Júnior Moraes não conseguiu chegar na bola, tá? Mas de toda forma, o Corinthians ele ficou muito tempo sem chutar a bola pro gol, cara. Acho que do minuto, sei lá, do começo do segundo tempo até os 30 minutos o Corinthians não chutou duas vezes, uma no começo do segundo tempo com o Renato Augusto e depois nessa outra bola que foi mais perigosa com o Renato Augusto já nos 33, 30 e poucos minutos do segundo tempo já. Então ficava rodando muito a bola, tentando infiltrar com linha de passe e tudo mais e não conseguia finalizar. E, pô, quem não chuta não faz, né? Então é um aspecto que precisa melhorar ali nesse time do Vitor Pereira, né? É um aspecto que a gente até já conhecia por diversas vezes. A gente falou que o Corinthians ficava rodando demais a bola com o técnico antigo, né? O professor Silvio de Campos Mendes. E agora às vezes volta, né? Tem esses lapsos aí que o Corinthians acaba ficando muito tempo com a bola e não define a jogada da melhor maneira, né? Bom, o jogo acabou 1-1. Isso significa o quê? Pênaltis, meus amigos. Então teve pênalti ali e, cara, foi uma sucessão de pênaltis bem batidos, tá? E muitas vezes o Cássio até foi na bola e não conseguiu pegar. O mesmo pro goleiro dos caras, tá? Esse goleiro de amarelo, eu não sei o nome dele, é um nome esquisito. E aí chegou nas alternadas. O Fagner bateu a primeira das alternadas, 6. Aí o atacante dos caras, não sei se é atacante, o jogador dos caras lá foi bater e meteu uma cavadinha no Cássio. E depois a bola foi pro Adson, tá? Vale frisar assim, tá? Eu fui em alguns momentos, em algumas cobranças, eu achei que o Corinthians ia perder. Na cobrança do Juliano, achei que o Juliano ia perder. Na cobrança do João Vitor, achei que o João Vitor ia perder, tá? E deu bom, né? Obviamente, deu bom, eles fizeram. E foi a mesma coisa na cobrança do Adson, tá? Eu achei que, putz, o moleque não vai conseguir aguentar a bronca ali, vai bater e o goleiro vai pegar. E meus amigos, o moleque meteu de canhota na gaveta. Nossa, esse. Nem o Cássio pega... Nem o Cássio pegava esse pênalti aí. E no pênalti seguinte, o Guarani bateu. O cara bateu no meio do gol, né? Bateu forte no meio do gol. O Cássio conseguiu deixar a perna ali, interceptou a bola. E o Corinthians assim se classificou para enfrentar o São Paulo na semifinal do Paulista, tá? Cara, o pior de tudo isso é que o Corinthians perde o mando de campo, né? Então, o Corinthians aqui que tinha tudo para jogar com a Neoquímica Arena lotada de novo, né? Nesse jogo contra o Guarani foram ali
38 mil pagantes, né? 38 mil pessoas foram assistir o jogo, tava lotado, todo mundo torcendo, empurrando e tal. E aí perdeu a chance, né? 2-0 o Corinthians teria levado de novo para Itaquera o jogo, né? E não vai dar, vai ser domingo agora contra o São Paulo no Morumbi. E é meio decepcionante, né? Eu, sinceramente, eu esperava que o Corinthians macetasse o Guarani, tá? Esperaria no mínimo 3-0 ali, e depois era só colocar a molecada para dar uma resfriada ali, né, ajudar na regeneração dos jogadores mais experientes, mas não foi o que aconteceu não. O Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo, não conseguiu fazer os gols, mas já no segundo tempo, depois que levou o gol, se perdeu e acabou tomando decisões erradas, né? Foi até isso, tipo, a justificativa que o Vitor Pereira deu, né? Ele falou que, segundo a forma como ele viu o jogo, foi que o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo, e o que desestabilizou mentalmente o time foi ter levado o gol e depois acabou desandando, tentando atacar de qualquer forma, tentando fazer o gol de qualquer forma, e muitas vezes deixava espaço ali para um contra-ataque do Guarani, tá? Então é muito curioso isso, porque o Corinthians, em tese, é um time que estava com Paulinho, Renato Augusto, Juliano, né, Fagner, Gil, e o time se perder psicologicamente assim numa partida é muito estranho. Talvez seja algo que tenha que ser trabalhado além da questão física, né? Bastante gente cansou também. Não sei, a ver aí quais vão ser os próximos passos, tá? O, a única coisa que dá para saber é que o Corinthians vai enfrentar o São Paulo num jogo duríssimo lá no Morumbi, no domingo. Então provavelmente amanhã eu vou estar subindo aí um vídeo de pré-jogo. E também, se passar aí na próxima quarta e domingo ali as finais do Campeonato Paulista, tá? E já, se eu não me engano, na próxima semana começa a Libertadores também, enfrentando o The Strongest. The Strongest não, né? O Always Ready. Always Ready. É complicado, né? Então, pô, Corinthians agora vai entrar numa maratona de jogos, quando você tem que saber dosar ali os jogadores, né? Se recuperar bem, porque vai ser pesado, vai ser difícil, mas o Corinthians precisa ir bem nos campeonatos e avançar, e o técnico Vitor Pereira vai ter um trabalhinho razoável aí. Beleza, rapaziada? Então, pô, vamos ficando por aqui, tá? Se vocês assistiram o vídeo, curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Se ouviram em algum agregador de podcast, vem pra cá pro YouTube, se inscreve aqui, dá essa moral, tá? Para que o canal consiga aí ficar mais relevante, mais pessoas vejam e tudo mais. E se puderem também, recomendem para algum amigo ou coisa do tipo, tá? Fala, tem esse cara aqui que fala de Corinthians aí. Às vezes ele fala uma zema ali, mas é gente boa. Beleza, rapaziada? Então vamos ficando por aqui. É nóis e vai Corinthians, mano.